Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvashavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Bom, eu começo aqui agora uma sequência de vídeos que vai contar a história de Nachiketas e seu diálogo com a morte, Yamaraja ou Dharmaraja. É uma história bastante interessante que fala sobre um menino bastante novo, mas que já tem uma clareza, que já tem um discernimento tão grande que desafia a própria morte com o objetivo de alcançar esse entendimento, esse conhecimento sobre aquilo que está para além das próprias garras da morte, né? Essa é uma questão bastante interessante que se coloca, que Nachiketas coloca, porque de fato ninguém pode dizer o que existe quando esse corpo, essa mente definham, acabam. Então, Nachiketas quer sair dessa dúvida, quer entender, quer conhecer aquilo que é ilimitado, aquilo que é livre, aquilo que é sempre existente. Então, a Katha Upanishad recebe esse nome porque ela está dentro de uma seção do Krishna Yajurveda chamada de Kataka. Então daí vem esse nome Katha Upanishad. Então o Yajurveda é uma dessas 4 grandes composições através das quais o Veda se divide, né? O Veda está ali dividido em Rigveda, Samaveda, Yajurveda e Atharva Veda. E então o Yajurveda tem uma subdivisão que é o Krishna Yajurveda e o Shukla Yajurveda, ou seja, o Yajurveda negro, preto, Krishna, ou o Shukla Yajurveda, branco, né, claro. Então, a Katha Upanishad começa com um evento bastante interessante, que é o evento de um ritual que o pai de Nachiketas, Audalaki Aruni, quer fazer para conquistar várias coisas que ele não tem. Para que a gente possa entender esse anseio aí de conquistar algumas coisas, a gente tem que entender que a família de Nachiketas, né, o pai de Nachiketas, ele é um Brahmane. Então os Brahmanes não são grandes possuidores de bens, né? Os Brahmanes são pessoas que vivem numa simplicidade e que vivem da passagem desse conhecimento contido no Veda de geração para geração. Portanto, assim como os professores mais tradicionais ainda são na Índia, recebem doações por esse ensinamento, né? Não tem um salário, não tem uma posição na sociedade nesse sentido de ter ali um ganho constante ou um grande ganho material ou na forma de dinheiro para a transmissão desses ensinamentos. Então, Audalaki é um religioso, para a gente ser mais assertivo com a questão que virá ali na frente, porque Audalaki é um senhor que está muito preso à questão ritualística, né? Ele acredita que na execução de determinados rituais virá, ou talvez não, mas no caso dele aqui ele está fazendo um ritual, ele acredita que na execução de um determinado ritual virá ali o resultado que ele tanto deseja. Então, esse apego a rituais pela parte de Audalaki está muito enraizada em crença, porque provavelmente isso está na cultura dele, provavelmente não, isso certamente está na cultura dele, e provavelmente isso foi passado pelas gerações anteriores da família dele, que acreditavam no fato de que
A execução de rituais era aquilo que ia gerar nesta vida alguma coisa muito interessante, né? Resultados muito bons ou conquistas muito boas. E também muitos acreditam que a execução desses rituais é aquilo que trará uma boa vida neste pós-vida. Então, como eu disse, isso é uma crença. Ninguém pode te dizer que existe um pós-vida, da mesma forma que a gente não pode dizer o contrário, mas a busca de Nachiqueta está exatamente em cima de sair dessas crenças e realmente repousar no entendimento daquilo que existe após a morte. Mas a gente vai ver aqui que esse não era um desejo de Nachiquetas no sentido de ir conversar com a própria morte, ele aproveita, né, o enredo, já que ele foi parar nessa condição, nessa situação, mas a gente vai ver aqui nos mantras como é que Nachiquetas vai então parar nessa situação de diálogo com a morte em pessoa. Então, a Upanishad começa com esse mantra de paz, né, que foi cantado no início do vídeo, que você provavelmente já conhece, e depois vem o primeiro mantra da própria Upanishad que diz: era uma vez o filho de Vajrashrava, que é Audalaki Aruni, o pai de Nachiquetas. Desejoso por determinados frutos, deu tudo aquilo que ele possuía. E ele também possuía esse filho chamado Nachiquetas. Isso é o que aparece nesse primeiro mantra. Então, o mantra já está dizendo: este é um ritual no qual se acreditava que, ao se doar todas as posses, o que viria lá na frente era muito mais do que aquilo que foi doado. Então, esse é um ponto que mostra claramente o quanto o pai de Nachiquetas é de fato preso a uma crença, é de fato preso a um ritual religioso, muito mais do que inclinado a esse grande objetivo que as Upanishads apresentam para a gente, que Vedanta apresenta para a gente como moksha. Então a gente tem que ver que o Veda também ele se subdivide em duas partes. Essa primeira parte do Veda, chamada de Karma Kanda, é toda essa parte que está devotada aos rituais, que explica sobre esses rituais, que fala sobre esses rituais como meios para se alcançar a felicidade, através de uma busca de artha, a segurança, kama, experiências prazerosas, ou dharma, que é esse acúmulo de punyam, que é aquilo que provavelmente traria situações muito mais agradáveis ainda nesta vida, ou até mesmo traria um pós-vida também um tanto agradável. Já o Jnana Kanda, que é Vedanta, que é a porção final dos Vedas, não fala mais sobre esses rituais, não está mais inclinada a estes rituais, não está mais interessada nestes rituais, porque o que Vedanta propõe é de fato a liberdade dessa necessidade de fazer alguma coisa e principalmente de fazer rituais tão complexos para conquistar algo que já é inerente a cada um de nós, que é essa felicidade, essa plenitude. Então Vedanta vem com um propósito de mostrar para cada um de nós que tudo isso que é buscado através de ações ou rituais, aqui no caso da Katha Upanishad, por exemplo, não precisa ser alcançado, mas precisa ser reconhecido aqui e agora. Então essa é a nossa introdução. Hari Om.